Olá, eu sou Zeila Platti e hoje nós estamos aqui para a estreia do nosso podcast Pense o Direito. Eu estou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção Campo Largo e tenho aqui comigo duas grandes advogadas, a doutora Juliana Tel, que vai falar com vocês também e vai me auxiliar na entrevista da doutora Emma Palu. Doutora Juliana? Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com a Zeila, estreando o nosso podcast da Seccional, com mulheres tão honradas aqui. Fico bem feliz que a gente tenha essa oportunidade nesse podcast de trazer bastante insights para os nossos profissionais, para as nossas mulheres advogadas, e que seja bem construtiva a nossa conversa aqui. Obrigada, Emma, por aceitar o convite. Eu que agradeço, gente, o convite por estar aqui com vocês na OAB Campo Largo, estreando esse podcast da Subseção. É uma alegria ter a Comissão das Mulheres Advogadas aqui para estrear, que a gente possa realmente trazer informação de qualidade, compartilhar um pouco as nossas vivências também. Muito obrigada pelo convite. Doutora Emma, além de presidente da Comissão da Mulher Advogada da Seccional Paraná, né, fazendo uma excelente gestão, né, frente a essa comissão, conte um pouquinho mais sobre o seu currículo. Obrigada, Zeila. Agradeço por dizer isso sobre a minha gestão. Realmente estar à frente da Comissão das Mulheres Advogadas é um desafio enorme, mas sem dúvidas, conversei ontem, inclusive, sobre isso. Me trouxe experiências, pessoas, novas amizades. Eu, sem dúvida, sou uma pessoa, uma profissional melhor desde que tive essa oportunidade. Mas além de presidente, atual presidente, né, estou como presidente, mas não sou o presidente, porque a gente tem gestões e esse é um espaço que será futuramente, oportunamente ocupado por também outras mulheres, o que eu acho que é muito importante também. Eu sou advogada eleitoralista, atualmente sou tesoureira do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político também, a Bradep. Sou diretora jurídica do Instituto Política por de para Mulheres e faço parte de um observatório sobre justamente as mulheres na política, que é o Lidera, Observatório Eleitoral, e recentemente concluí o meu mestrado em Direito no IDP, em Brasília, também falando sobre as novas formas de comunicação, né, as redes sociais, os algoritmos e a estabilidade democrática. Então, ano que vem a gente tem eleições, né, para prefeito, prefeita, vereadores, vereadoras. Então, o meu objeto de pesquisa e muito do que eu atuo vai ter muito a ver com o que nós vamos viver ano que vem para mais mulheres na política. Enfim, é também uma pauta a qual eu acredito e pela qual eu me dedico muito. Diante desse teu currículo maravilhoso, né? E também na perspectiva aí das nossas eleições pipocando 2024, eleições municipais, nós estamos aqui ávidos do saber eleitoral. Para conhecer mais, né, nos aprofundar mais ou estar com um olhar mais atento para isso, né? Porque às vezes a gente não percebe ou não toma as atitudes corretas nesse meio. Então, vai ser uma conversa super instrutiva pra gente. Isso. E não só para advogados e advogadas, mas também para o público em geral. Exato. E até candidatos ou aqueles que queiram se candidatar nessa ou em outra eleição também. Então, tem tantas coisas que a gente vê acontecendo. Será que pode? Será que não pode? O que permite? O que não? Assim, é uma esfera muito grande, né, de trabalho ali dentro do direito eleitoral. O que nos chama muito a atenção enquanto mulheres também, isso. A questão fundo partidário para as mulheres, cota para as mulheres, né, partidos, mulheres como laranjas ou não, isso. Mini reforma eleitoral, se veio, se não veio, se foi aprovado, o que mudou, se é bom, se não é. Então é bem geral mesmo acerca disso. Vamos começar falando sobre o direito das mulheres e as cotas, Ju? Antes da gente começar, eu queria perguntar para a doutora, da onde surgiu esse interesse pela área eleitoral? Como que começou esse teu contato com essa área? Obrigada pela pergunta, Ju. Na verdade, é até interessante falar sobre isso, porque eu tenho uma tia, minha tia Diva, eu sou de Mandirituba, uma cidade da região metropolitana também. Eu tenho uma amiga da faculdade de lá. Isso, Mandirituba é uma cidade pequena, mas é muito próxima aqui de Campo Largo também. E a minha tia era vereadora em Mandirituba. E quando eu era pequena, eu adorava, né, as campanhas, gostava de comício, via muro pintado, placa. Showmício, linguiçada. Eu achava super legal aquilo. E era uma mulher, então eu via isso muito de perto, achava muito legal.
E o meu pai também era vereador em São José dos Pinhais. Então, eu sou também da região metropolitana, adoro hoje, inclusive meu escritório é em São José dos Pinhais. Então, eu sempre gostei muito, participei muito da política, mas naquela época eu nem imaginava, nem sabia que existia, eu era pequena, uma área do direito que era focada no direito eleitoral. Para ser muito sincero, meu pai é advogado, para mim, direito era meio que ele fazia, ele era um advogado mais criminalista, então eu nem entendia, porque quando a gente é pequeno, a gente não entende que existem várias áreas. Sim. No fim, depois, optei por fazer direito, me formei, fiz uma pós em processo civil, e daí uma amiga minha, a Alessandra, falou assim, acho que a gente tem que fazer mais uma pós, porque a gente não pode parar de estudar, né? Eu vou começar outra. Eu falei, gente, mas que pós que eu vou fazer agora? Eu fiquei assim, o que eu faço? E agora? Daí um amigo meu falou, olha, tem uma pós muito legal em direito eleitoral. E isso foi em 2015. Então, em 2016, teríamos novamente eleições. Eu falei, acho que eu vou fazer. Daí me inscrevi nessa pós e adorei. Daí consegui começar a entender que aquilo que eu gostava, que a política que eu gostava, eu poderia também trabalhar com aquilo dentro da minha área, que era o direito. Então, daí que eu descobri efetivamente que existia. Até tinha feito uma optativa na faculdade, mas para trabalhar é muito desafiador, né? Porque as campanhas são muito curtas, o que está em jogo é algo muito caro aos candidatos e às candidatas. Sim. Então, não tem como você aprender sem que você tenha realmente uma experiência, uma vivência, enfim. Daí um professor meu da pós acabou me convidando para fazer parte da equipe dele nas eleições de 2016. Acabei trabalhando com ele em 2016, depois fiz também parte da equipe dele em 2018, 2020, 2024. E agora me sinto pronta e também atuo agora por conta própria, digamos assim, nessa área do direito eleitoral, que é uma área, Ju, que é muito bacana de trabalhar, e agora para os advogados e para as advogadas, porque a gente vê o resultado prático do nosso trabalho. Então, enquanto em outras áreas, por exemplo, direito civil, direito de família, às vezes uma ação de um acidente de trânsito, indenizatório, enfim, você faz um pedido. E você demora, às vezes, anos, às vezes décadas, para ter um resultado definitivo. E às vezes você nem consegue, porque às vezes você ganha um título executivo, você não consegue executar, porque o credor é insolvente, enfim. No direito eleitoral, durante o período eleitoral, você entra com uma representação. Às vezes, em 3 dias, você já tem sentença. Olha. Em 5 dias, você tem decisão do tribunal. Às vezes, em 10, 15 dias, você já tem uma decisão do TSE. Nossa, então, isso é perfeito. Isso é perfeito. Exatamente. É a efetividade, sabe? Você vê o resultado prático do teu trabalho. E também tem uma outra questão. Não tem custas nem honorários nas ações eleitorais. Então, isso permite também com que você possa criar estratégias, criar teses com mais segurança. Porque hoje em dia a gente sabe, e as custas são significativas, os honorários são significativos, então a gente tem muitas vezes uma limitação quando há uma insegurança nas decisões, né, da tese que a gente está apresentando. No direito eleitoral, a gente acaba não tendo essa barreira para poder apresentar as nossas teses. Então acaba sendo, de fato, para quem gosta de advogar, uma área muito interessante, muito bacana. Para mim, o maior motivo é esse, porque a gente realmente consegue ver o resultado prático daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente apresenta, daquilo que a gente propõe ao judiciário. Rapidamente também, né? Exatamente. E tem muitas mulheres nesse meio de direito eleitoral? Olha, doutora Zeila, já tivemos menos mulheres, mas hoje eu posso dizer que o direito eleitoral é sim um campo que nós temos muitas e grandes mulheres advogadas. Nossa, tanto aqui em âmbito estadual, inclusive o Paraná é um dos estados, na minha opinião, que tem o maior número de eleitoralistas. Legal. Tanto que se a gente pensar nas últimas eleições, os maiores casos envolvendo as eleições do ano passado foram patrocinados por advogadas aqui do Paraná. Olha. Então, a gente sempre está assim, no centro do direito eleitoral. Se a gente olhar também para o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos mulheres fantásticas. Então, assim, eu posso dizer hoje que o campo do direito eleitoral é um campo muito também preenchido por mulheres advogadas. Sim. Claro que existem muitos desafios para nós mulheres, porque a grande parte dos partidos políticos são ainda dirigidos por homens. Então, são os homens que hoje têm acesso aos recursos financeiros e à decisão de contratação. E ainda, não digo todos, mas ainda existem muitos desses homens que têm um perfil muito machista, muito patriarcal. Sim. E preferem contratar homens porque acham que os homens estão mais preparados para essa situação. Eu ia perguntar exatamente isso.
tem dificuldade, então, nessa contratação ali? A gente ainda sofre, enquanto mulher advogada, na contratação por conta disso? Sim, infelizmente é algo que acontece, a gente não pode descartar, existe sim esse fator, mas eu realmente acho que, como nós mulheres hoje somos muitas mulheres eleitoralistas, eu acho que juntas a gente consegue demonstrar que sim, que hoje nós temos mais do que todas as condições, né, para poder atuar e defender os nossos clientes tão bem ou melhor, enfim. Eu acho que o fator gênero, nesse sentido, não deveria ser uma questão, mas claro que, infelizmente, ainda é. Mas, pesa, né? Que bom que nós também temos muitas mulheres, né, candidatas, mulheres também dirigentes de partidos. Que daí oportunizam, exatamente, né, a entrada de outras mulheres, com certeza, com certeza. Isso é bem interessante. E o podcast é uma prova aí para a gente também ampliar essa visão das advogadas e também dos homens que estão aí dirigentes, né? Dirigentes de partidos ou candidatos, e até se espelhar em resultados bons das mulheres que, quando pegam para fazer, vão lá e fazem de verdade, né? Buscam. Nada contra os homens, mas assim, com certeza a gente tem os esse dois afinco, lados, né? Tem os dois lados, tem trabalho. Ambos trabalham bem, né? Isso. Mas, às vezes, a dificuldade de acesso das mulheres dificulta a gente conseguir ter essa vitrine das mulheres, né? Para mostrar o bom trabalho, né? Exatamente, até por isso, porque eu acho que o podcast também serve para que as advogadas que estejam nos ouvindo também pensem que existem essas áreas diferentes do direito e que podem ser boas áreas para que a gente possa atuar. O direito eleitoral, ele é uma área que é muito intensa durante o período eleitoral. Então, por exemplo, ali a partir de julho do ano que vem, quando começam as convenções partidárias, até o final de novembro, quando termina o prazo de diplomação, quando os candidatos e as candidatas eleitas têm que ter as contas julgadas. É um período bastante intenso, mas como a gente acaba gostando muito daquilo que a gente faz, nossa, é muito gostoso, é produtivo, se você consegue montar uma equipe que você consiga confiar um no outro, ter uma troca, vale muito a pena. Então fica até a sugestão para as advogadas que tenham interesse ou que às vezes não se encontraram ainda dentro de uma área, buscar o direito eleitoral. E é uma área que é nova, assim, né, digamos, de especialização. Não tem tantos profissionais especializados. Acaba que o profissional, acho que começava genérico, pegava, ia vivendo isso e acabava fazendo algumas ações. Eu acho que tenho percebido... Não era especialista no caso, né? Nisso, né? Exatamente. Agora tem surgido mais essa profissionalização. E a preocupação do cliente também, e procurar alguém especialista, no caso, alguém que entenda do assunto, né? Até para o seu bem, né? Sim. Com relação à fase que mais procuram o direito eleitoral, o advogado, advogada, né, nessa área. É antes da candidatura, antes da inscrição, agosto, quando começa a campanha? Qual é a fase mais... Veja só, o que acontece. Hoje a legislação eleitoral, ela obriga, então ela exige que todo candidato e toda candidata tenham pelo menos um advogado ou advogada e um contador ou contadora. Então, todo candidato tem que ter. O que acontece? Muitas vezes, o próprio partido disponibiliza um profissional, porque às vezes o candidato ele não conhece nenhum profissional especializado nessa área. Então, às vezes, o partido fala, olha, então, eu tenho aqui, já tenho um contrato, então a gente vai disponibilizar. Mas muitas vezes o candidato, a candidata, eles pensam, então tá certo, não preciso, né, já cumpri esse requisito, mas eles também não vão atrás desse candidato, desse advogado do partido. E acabam fazendo a campanha por conta própria, muitas vezes são mandatários de muitos mandatos, que sempre funcionou aquilo que eles fizeram, e não percebem que a legislação muda a todo tempo. Então, assim, quando que... Depende, né, do candidato, mas quando que o advogado costuma ser muito procurado? Quando dá um problema. Então, quando recebe uma representação... Daí fala, é verdade, tem advogado, né? Impugnaram a minha candidatura e agora? Exatamente. Ou minhas contas foram bloqueadas e agora eu descobri que fui condenado numa multa por propaganda irregular, por exemplo. Não fiz a prestação de contas. Exatamente. Né? Porque deixei na mão de alguém, não foi feito. Sempre tem, né? Nossa, mas essa questão de propaganda é uma coisa bem... É muito fácil de errar, na verdade, né? Eles não têm muito conhecimento de como fazer. E justamente por conta dessa alteração, né, Ju? Que a gente via antes. Exemplo do nosso município aqui. Eram placas gigantes, né? E placas em casa, isso, carro adesivado, muros pintados, aqueles cavaletes, né? Até em locais que não pode, por conta da poluição ambiental também. Assim, vários outros. E fora que
teve uma crescente de redes sociais, né? Redes sociais. E às vezes muita coisa que não era regulamentada, agora acho que talvez até a doutora pode explicar melhor isso. isso. Começou a ser regulamentado mais. Mas achava, não, é na minha rede social, eu posto tudo. Posso Até fazer o o que impulsionamento, quiser, né? Vou exatamente. impulsionar, eu preciso fazer a prestação de contas do impulsionamento, eu vou pagar tanto, né? Eu posso impulsionar antes e depois, Sim. pré e depois da candidatura efetiva mesmo? De fato, gente, são muitas questões, porque o que acontece? Eu até dei recentemente uma palestra sobre isso. No direito eleitoral, nem tudo que parece ilícito é ilícito e nem tudo aquilo que parece lícito é lícito. Porque a gente sabe, tem coisas assim que você não precisa estudar pra você saber que você não pode matar alguém, cortar uma árvore, roubar. Isso, a moral já nos diz que tende a ser proibido, então que de fato a lei é de acordo com a moral. Mas, se você parar pra pensar, pintar o muro da sua própria casa não parece ilícito. Porque você tá fazendo algo dentro da sua própria propriedade privada, não tá prejudicando ninguém, não tá fazendo nenhum tipo de poluição, mas é proibido. Assim como não parece ser proibido poder colar um adesivo na porta da sua casa se a porta for diferente pra rua. Mas é proibido, porque hoje, na legislação eleitoral, só é permitido colar adesivo na janela. Então, são coisas que não fazem sentido, porque moralmente falando, não tem muita diferença você colar um adesivo na janela e um adesivo na porta. Mas, perante a legislação eleitoral, faz diferença. Então, é por isso que os candidatos e as candidatas, e também quem for querer trabalhar nessa área, precisa estar preparado e sempre muito atualizado. Uma outra questão para os advogados e as advogadas. Se o nosso cliente, se um cliente de uma maneira geral, eu, por exemplo, tenho alguns clientes que eles não são meus clientes fixos no sentido de que me pagam por mês, mas que toda vez que eles têm um problema, eles me procuram. Então, são clientes fiéis. Só que eles vêm me procurar porque às vezes vai um oficial de justiça na casa deles e leva uma citação, ou porque às vezes chega pelo correio uma carta de intimação, e eles vão me procurar. No direito eleitoral é diferente. Se você é candidato ou candidata, durante o período eleitoral, você não vai receber carta oficial de justiça, e-mail, nada. Tem um mural eletrônico que vai lá e aparece a tua própria intimação. Então, se você não tiver um advogado, uma advogada que saiba disso, que vai lá todo dia no horário da publicação, no mural, e vê, você simplesmente vai ser citado, vai ser condenado muitas vezes e só vai ficar sabendo muito tempo depois. Quando já aconteceu, Exatamente. Né? E muitas vezes a gente está falando de questões assim que dizem respeito à própria candidatura. Porque se é uma multa, claro, ninguém quer levar multa, mas tudo bem, depois você pode até parcelar e tudo mais. Mas às vezes é o seu pedido de registro de candidatura. E às vezes não é nada de muito grave que você fez. Às vezes você esqueceu de juntar, por exemplo, uma declaração de bens que é obrigatória. Você não juntou porque você pensou assim, tá, mas eu não tenho bens nenhum. Não tenho nada. Então eu não vou juntar. Mas se você não tem nada, você tem que juntar uma declaração dizendo que você não tem nada. Se você não juntar essa declaração, você vai ser intimado para em 3 dias cumprir essa exigência. E tem os prazos, né? Tem um prazo, que nesse caso é 3 dias, exatamente. Em alguns casos são 24 horas, 48 horas. Isso que eu ia te falar. Como você falou que é rápido, com certeza esses prazos são curtos. São muito curtos. Mas nesse caso, por exemplo, da declaração de bens, são 3 dias. Se você não cumprir, você pode ter o seu registro indeferido. E se passou 3 dias, que é o seu prazo de recurso, essa decisão de indeferimento de registro, ela vai transitar em julgado. Então, pronto, já era. Você não pode mesmo que seja perto da eleição, que você tenha votos suficientes para ser eleito, pronto, já era. O seu registro, a sua candidatura, você não consegue mais disputar, não consegue mais assumir. São coisas assim, que são simples, detalhes, é muito né? fácil de resolver. Mas, às vezes, a pessoa não está preparada para aquilo, ela não sabia que funcionava daquela forma. Às vezes, ela quer economizar, por exemplo, na contratação do serviço jurídico e simplesmente conhece, às vezes, algum profissional. Às vezes, o próprio candidato ou a candidata é advogado ou advogado, mas não atua na área. Às vezes, nem atua com direito, mas tem, né, o registro na OAB ativo e acaba acontecendo isso, daí o barato acaba saindo muito caro. Por isso que é importante a gente ficar atento. Especialista, você tá com problema no pé, você vai lá no oftalmologista cuidar? Exatamente, exatamente. Então, é assim, né, parece esdrúxula a comparação, mas é basicamente isso, e né? A área do direito eleitoral é uma optativa, né, quando você faz o curso. Exato. Então, não é uma área que você
perpassou. Que Não você é uma fala, não, cadeira eu que a gente tem que fazer. não é uma coisa assim, né? Eu tive uma noção na faculdade pra me dar uma orientação, um norte. Não, você não tem. Não. Então, se você não tem uma optativo. vivência nessa área, você não consegue tocar pra frente. Exatamente. Tanto que, assim, agora, muito recentemente, a OAB incluiu o direito eleitoral na prova, na primeira fase. O que vai fazer com que, pelo menos, os advogados e as advogadas tenham que estudar o mínimo para ter, pelo menos, essa noção. Então, isso faz com que muitos acadêmicos optem por fazer a optativa de direito eleitoral e muitas faculdades hoje já estão incluindo a matéria de direito eleitoral na grade para permitir. O que eu, particularmente, sou muito a favor, porque hoje, gente, o direito eleitoral, ele tá na boca das pessoas. Sim. Todo mundo tem alguma coisa para comentar, seja com relação à campanha, seja com relação à cassação de algum candidato. Então, é importante que a gente saiba e que quem sabe também leve essa informação para a sociedade de uma maneira geral. Isso, e não dissemine, né, coisas erradas acerca do tema. Porque todo também. mundo que pode votar, né, o eleitor, a eleitora, tem direito de ter mais informações para saber como que funciona, para saber o porquê que numa eleição de vereador e ano que vem eu tenho certeza que isso vai acontecer aqui em Campo Largo, em Curitiba, em Mandirituba, em São José dos Pinhais. Mas por que fulana de tal teve mais votos e não foi eleita? Exatamente, coeficiente eleitoral. Exatamente, gente. A gente precisa explicar sobre isso, a gente precisa falar. E por isso que acaba sendo uma área que, para quem é do direito, às vezes até assim, eu sou advogada, mas eu não tenho atuado muito. Às vezes vale a pena se profissionalizar no direito eleitoral para atuar ano que vem. Porque, vejam, nessa nossa conversa rápida, nós já identificamos várias questões. Às vezes é isso, até um produto que você, enquanto advogada, pode falar, olha, eu tenho essas informações, eu vou me especializar. Você vai até os partidos, até os candidatos e fala, olha, eu tenho esse pacote para oferecer, eu posso fazer esse controle para você, eu posso fazer o teu controle de prazos, analisar sua propaganda. Hoje, gente, a gente vive um cenário, desde as eleições de 2020, com o fim das coligações para eleições proporcionais. Então, até 2020, a gente tinha vários partidos que se uniam e lançavam uma chapa em conjunto para vereador, por exemplo. Agora não. Agora, cada partido tem que lançar a sua chapa individualmente. Isso fez o quê? Qual que é o resultado? Antes, 10 partidos se uniam e podiam lançar uma chapa com o dobro do número de vagas. Quantas vagas são para vereadores aqui em Campo Largo? 11 cadeiras, né? 11 cadeiras? Então, por exemplo, antes... aumentou agora para 15, né? 15 cadeiras. Então, vejam só. Antes, 10 partidos podiam juntos lançar o dobro. Então, poderiam lançar 30 candidatos. 10 partidos. Hoje, não dá mais para se unir. Hoje, cada partido pode lançar 150% do número de vagas. Então, nesse caso, 22 vagas. Então, hoje, se cada partido pode lançar 22 vagas, 10 partidos lançam 220 candidaturas. Nossa. Enquanto antes, 10 partidos juntos lançavam só 30. Então, o que isso resulta? Tem muito mais candidatos. Muito mais candidatos. Muito mais, em todas muito as mais cidades. trabalho para os advogados. Muito mais trabalho para os eleitorais. advogados, para os advogados também. Porque a gente tem que pensar o quê? Mas eu tô começando agora, eu não vou conseguir fazer, nem tenho às vezes confiança. E é verdade, a gente começa realmente com mais insegurança tudo, né? e tudo. Mas a gente não precisa começar fazendo uma campanha para prefeito do Campo Largo. A gente pode começar fazendo uma campanha para um candidato a vereadora que a gente conhece do nosso bairro, que é um colega, fazendo esse acompanhamento, se dispondo justamente a acompanhar, a fazer essa análise da propaganda. Gente, de fato, uma área que vale muito a pena, que para quem gosta já de política, eu tenho certeza, e principalmente nas cidades do interior, no nosso caso aqui da região metropolitana. Mais aflorado, né? Isso, a gente vive. Porque é mais próximo, né? Exatamente, eu exatamente. vivi isso, vivo desde criança também. Essa questão de ir lá, colar adesivo, colocar placa, fazer distribuir santinho, ir pra showmício do Erasmo Carlos, que teve em Campo Largo. Sim, nossa, gente. Muito interessante isso também, né? Tive tios e primos prefeitos. E a gente fica, né? É muito gostoso, né, com essa ânsia também do saber até. Mas até o que a doutora falou, essa questão de saber, né? Do adesivo. Uma coisa tão simples. E não vale somente para advogado. É uma informação que todos os cidadãos teriam que saber. Porque às vezes um candidato vai te abordar, vai te solicitar uma coisa dessa e você acha... Ele está pedindo, é uma coisa correta. Exatamente. E às vezes não é. Às vezes o candidato não fez por mal, porque ele não sabia que aquilo era errado. Ou às vezes ele sabia, mas você que está fazendo errado, né? Induziu a erro também. Exatamente. Mas sabe, de uma outra questão que é muito importante a gente falar, com relação àquilo que você tinha dito das redes sociais.
E teve um caso até que eu acabei atuando, que olha o que aconteceu. Era uma cidade do interior do estado. E o candidato a vereador naquela cidade, ele era um pouco mais velho, assim, na faixa dos 60, 70 anos. E ele não tinha redes sociais muito ativas. Ele até tinha, mas não eram muito ativas. E o filho dele, por sua vez, tinha muito mais seguidores na rede social, era um perfil mais ativo. E o que o filho pensou? Na maior da boa fé. Olha, eu tenho um perfil mais ativo. Eu tenho mais contato com pessoas um pouco mais jovens do que o meu pai. Então, o que ele fez? Ele fez uma postagem do pai dele e impulsionou essa postagem. O impulsionamento que ele fez custou R$20. Porque hoje no Facebook, quem não é acostumado acaba não sabendo, mas o Facebook permite que você impulsione com R$10, R$20. Não são valores altos. Né? Então, acaba sendo muito acessível o impulsionamento. E às vezes a pessoa faz, como nesse caso que eu tô contando, para ajudar, porque, né, enfim, tem mais acesso, tem mais informação, conhece um pouco mais de rede social. Sim. Só que nesse caso, um dos adversários viu isso e entrou com uma representação na Justiça Eleitoral. Conhecia o direito um pouco mais. O que acontece? A lei hoje, a legislação eleitoral, ela permite o impulsionamento, mas apenas para candidato ou candidata, né, partido, coligação ou representante do partido e da coligação. Isso quer dizer o quê? Que o impulsionamento de propaganda eleitoral só é permitido para essas pessoas. Então, se eu não sou candidata, nesse não caso, posso. filho de candidato, né? eu não posso impulsionar. Eu posso compartilhar uma postagem, eu posso postar, mas eu não posso impulsionar. O que aconteceu? Esse filho levou uma representação e tomou uma multa de R$2.000. Quando pagou R$20, Quando pagou 20 virou R$20. caro, né? Exatamente. Ficou bem E daí, caro. o que acontece? Se o pai dele não tivesse curtido nem comentado, ele não poderia também ser condenado porque ele não tinha prévio conhecimento, que é o que a lei exige. Mas o pai dele Mas teve o pai dele acesso, tinha curtido. curtiu ou comentou. Se Aí que veio curtiu, a é questão. considerado prévio conhecimento. Também teve uma condenação. Então, veja, né, a importância do advogado. E ali, não só para a defesa, mas o advogado da outra parte Exato. estava atento. Por que o candidato é o meu posto? Vou observar também, vou colocar o meu advogado, advogada, Exatamente. para observar o outro candidato se está fazendo corretamente ou não. Exatamente. Eu sei, eu sigo. Ele não sabe, eu vou lá, né? Exato. Vou Exatamente. representar, É vou realmente mostrar essa que ele questão está de você errado. saber, você cobrar para que seja correto. Porque se você faz correto, você quer que todos seja façam. justo, né? Exatamente, Todos sejam. exatamente. E daí o que acontece? Você tem essa carta na manga, né? De poder representar Isso, aquele perfeito. candidato que está cometendo alguma irregularidade. Nem sempre é uma irregularidade que você pense, nossa, que grave, ou Aham. que absurdo. Como é, por exemplo, você comprar votos. Sim. Nesse caso, é uma Paguei para colocar o irregularidade. adesivo, paguei Exatamente. combustível para Aham. colocar o adesivo. Não, nesse caso nem é assim moralmente tão reprovável. Exato. Mas você teve uma condenação, você teve a justiça eleitoral dizendo que você cometeu um ato irregular. E daí isso também na E a campanha lei que serve. impera, né? Você, como adversário, pode falar: olha, você está O querendo candidato. votar em fulano, em ciclano Aham. de tal, mas ele foi condenado pela justiça eleitoral por propaganda irregular. Isso, o discurso é verídico, você pode falar isso, porque de E fato tem um é dentro da peso pro normalidade. eleitor. Exatamente. Tem. É por isso que você precisa saber, né, o que você pode, o que você não pode fazer enquanto candidato, Também ficar atento se o seu adversário está fazendo certo, Mas para poder usar isso essa politicamente. ação, por exemplo, recebe uma multa. Ele pode continuar a campanha normalmente. Pode continuar Nesse a campanha, caso, né? nesse caso sim. Mas daí tem um outro caso que também é bem interessante. Como eu dei aquele exemplo no início com relação à declaração de bens. Sim. Hoje, quando você faz o teu pedido de registro de candidatura, você tem que juntar esses documentos. Então, você tem que provar que você é alfabetizado, declaração de bens, uma foto de urna, seu documento, comprovante de filiação partidária, tem esses requisitos. Aham. Além disso, se você for usar as suas redes sociais, você tem que informar no seu registro de candidatura quais são as redes sociais que você vai usar. Então, vou usar o Facebook, vou usar o Instagram, vou usar o TikTok, o YouTube, o LinkedIn, o Twitter, o Pinterest. Cada pouco existem redes sociais novas. Se você tem um site, você tem que informar. Mas muitos candidatos não sabem disso e não informam. Ou informam só uma rede social. E daí o que acontece? No meio da campanha, você, candidato adversário, tem um corpo jurídico atento. Daí você pergunta, por exemplo, não precisa nem ser candidato a prefeito, candidato a vereador. Olha, quem que no teu bairro vai ter o adversário? Ah, é fulano, é fulano. Então, você vai lá e analisa o pedido de registro de candidatura desse adversário e vê. Nossa, mas essa pessoa tá fazendo propaganda no Facebook, no Instagram e não informou isso no registro. Daí o que você faz? Ah, essa pessoa falou que vai fazer uma live na sexta-feira, meio-dia.
mas ela não informou aquela rede social. E isso é contra a lei. Sim. O que você faz? No dia anterior, você entra com uma representação na Justiça Eleitoral e informa esse ato ilícito, porque a legislação exige que informe. E daí, o que você pede para o juiz eleitoral? Olha, retire do ar aquele perfil, porque ele não foi informado. Uhum. E você consegue se você comprovar que de fato não foi informado e que a pessoa está usando aquele perfil para propaganda eleitoral, o juiz eleitoral pode dar liminarmente uma decisão determinando que o Facebook, que o Instagram, nesse caso que a Meta, retire aquele perfil do ar até que a pessoa corrija e regularize no registro de candidatura. Isso faz com que o quê? Com que seu adversário, com que a sua adversária acorde no dia seguinte, vai entrar para fazer a live e não consiga entrar, porque o perfil dela tá fora do ar. Sim. E se a pessoa não sabe que ela tem que informar, ela só vai descobrir o porquê que tá fora do ar quando ela receber realmente a notificação, se é que ela vai ficar sabendo dela. E descobrir que, de fato, a legislação exigia, né, impunha aquela obrigação. E daí é um período sem utilizar aquela rede social, que hoje em dia a gente sabe como uma rede vai social… ser um prejuízo pro candidato. E depois vai levar multa também, porque cometeu prejuízo essa financeiro, irregularidade. prejuízo também ali, né? Na campanha Exatamente. dele, né? Na campanha. Então, assim, gente, esses são 2 exemplos de vários exemplos que a legislação nos dá. Né, parecem que são coisinhas pequenas que você fala, não vão afetar, mas afeta o direito, afeta Exatamente. a candidatura. Com relação à campanha, antes a gente tinha um prazo muito grande para a campanha, né? E hoje ele está bem mais enxuto. Muita gente reclama disso, outros preferem esse prazo mais enxuto. Mas, assim, diante disso, o que a gente vê? Pré-candidatos, né? Não se chamam de candidatos ainda, até por conta da legislação. Pré-candidatos costumam fazer as reuniões. Vamos fazer um futebol, um vôlei, um café da tarde. Amigos da Zeila, amigos da Ju, né? Sou pré-candidata. E até adesivos no carro, amigos da Zeila, para ir, né? Então, assim, é um jeito não de burlar o sistema, mas assim, como que a doutora entende isso? Veja só, Zila, isso que você falou é muito importante. Até 2015, nós tínhamos uma campanha que durava 90 dias. Então, eram 3 meses de campanha eleitoral. Trabalhados. Muito tempo, na minha visão, era necessário que fosse aquele tempo, mas o legislador, e eu costumo brincar que a gente tem que pensar que a corrida eleitoral é um jogo, mas são os jogadores que são os responsáveis por mudar essas regras do jogo. Isso é verdade. Então, naquele momento, a sociedade dizia o quê? As campanhas estão muito caras, pessoas novas não conseguem ser eleitas porque elas não têm dinheiro para fazer campanhas caras, porque duram muito tempo. Então, o que o legislador fez? Campanha é muito cara, então vamos diminuir o tempo. Vamos deixar metade do tempo, então de 90 dias a campanha passou para 45 dias e se entendeu que daquela forma ia baratear as campanhas. Porém, o que acontece? Em 45 dias, se você não é conhecido, se você não tem um mandato, é muito difícil você chegar numa pessoa, você se apresentar pelaquela pessoa, você contar pra ela quem que você é, de onde que você vem, o que você faz, o que você pretende fazer. Ainda mais dependendo do tamanho do seu território. Exatamente. Né? Você voltar àquela pessoa pra dizer que você é melhor do que as outras pessoas que a procuraram. E a gente tem no Brasil um costume, eu costumo brincar, que é o quê? A pessoa não quer perder o voto. Então, o que acontece? Se eu pudesse escolher, eu ia escolher que a Ju fosse a vereadora, a deputada, enfim. Mas eu tô vendo que ela é nova. Não tem chances. Não tem chance, ela nem tem muitos seguidores, ela faz postagens, não tem muitas curtidas. Eu vejo na rua, não tem propaganda dela. Eu gosto dela, se eu pudesse escolher, eu queria que fosse ela. Mas ela não tem chance, então eu não vou perder meu voto. Gente, isso é muito certo. E a gente ouve muito. Nós mesmas, muitas vezes, a gente pensa, será? Porque a gente tem esse costume. Então, o que acontece? Os 45 dias passam a ser pouco tempo. Então, o que a própria legislação fez? Ela criou a figura da pré-campanha, da pré-candidata, do pré-candidato. Para quem tiver curiosidade, pode procurar na legislação. É o artigo 36A da Lei 9.504. E diz o quê? É permitido a todo pré-candidato e pré-candidata. E daí coloca lá uma série de itens do que é permitido na pré-campanha. E o que eu vou dizer para vocês? É permitido na pré-campanha quase tudo. Só não é permitido fazer pedido explícito de voto. Então, você pode falar que você é pré-candidato, você pode se apresentar como pré-candidato, tá lícito. Você pode falar suas qualidades. Você pode falar os seus projetos, inclusive. Você pode falar o cargo que você vai disputar futuramente. Você pode fazer eventos, inclusive dentro do partido. Você pode fazer isso, inclusive televisionado. Então, eu poderia vir aqui gravar um podcast e falar: eu sou Emma Bueno, sou pré-candidata em 2024, por exemplo. Isso tudo é lícito.
desde que eu não faça pedido explícito de voto. Certo. Ah, tá. Então, eu não posso falar, eu sou Emma Bueno, sou advogada, sou pré-candidata, votem em mim. Ah, Isso sim. eu não posso. Mas eu posso falar, eu sou Emma Bueno, eu sou advogada, eu sou pré-candidata, eu luto pela causa da mulher. Isso eu poderia. Então, Tranquilo. tem essa limitação. Mas o que acontecia? Isso é importante que as pessoas saibam. O que é pedido explícito de voto? Falar, estamos juntos, conto com você em 2024. Ah, tudo isso Isso é... Até os antes, termos, né, que Isso você antes era muito utiliza. questionável. Será que isso um é pedido pedido? explícito? Aham. Assim, é um pedido, mas será que é explícito? Então veio uma decisão, né, do Tribunal Superior Eleitoral para definir, o ministro Fux, enquanto estava no TSE, definiu que pedido explícito de voto é pedido expresso de voto. Então é voto em mim, conto com seu voto, você deposite seu voto na urna em mim no ano que vem. Eu acho que Estamos juntos, não. Não, Estamos estamos juntos, não. não entrou. Vamos juntos, não. Mas vote em mim, conto com seu voto. É Sabe que considerado. eu até achei plausível, porque realmente esse negócio de falar estamos juntos é muito um jargão do Exatamente. candidato, não é Tamo nem junto, com é isso aí. teor de que realmente Tá Exatamente. pedindo voto. tô querendo que você vote. Eu tamo Vote. junto, porque- Exatamente. Vou te representar. Exatamente, estamos juntos, assim, vamos nessa causa, É. sei lá. Exatamente. Partindo desse viés aí da questão, né, financeira, o tempo e tal, que a doutora comentou que muitos candidatos não têm acesso a tantos recursos, fundo eleitoral. Gente, isso é uma coisa que eu também gosto de falar, Zília, porque veja só. A gente está vivendo uma época de criminalização da política. Então a gente tende a achar que todo político é ladrão, que a política só é feita de pessoas ruins. Mas a melhor Entrou, se forma corrompeu. de mudar o mundo, a mais eficiente, pelo menos, é através da política. É com a política que a gente consegue mudar as políticas públicas, Exato. que a gente pode melhorar aquilo que a gente acha que não está bom o suficiente, que a gente consegue destinar mais recursos para as áreas que a gente entende que são mais necessárias. Então a gente tem que pensar que a política é um jogo que, se a gente escolhe alguém que a gente não gosta, depois de 4 anos a gente pode não escolher mais aquela pessoa. Então a gente tem que ter isso em mente. Mas a gente também tem que saber que para fazer política, para você realmente poder fazer a diferença, você tem que ser escolhido por uma maioria. Exato. E ser escolhido por uma maioria requer que você, no mínimo, seja conhecido por essa maioria. E para você ser conhecido, tem um custo. Tem um custo de dinheiro. Seja para você imprimir uma propaganda, para você fazer uma postagem bacana nas redes sociais, para você saber como impulsionar aquela postagem de forma adequada, para você poder fazer uma foto bem feita que faça com que o eleitor e a eleitora se identifiquem com você. Então, isso custa dinheiro. E hoje a nossa legislação determina que grande parte desse dinheiro é constituído por um fundo público, que chama Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É importante que as pessoas saibam que existem 2 fundos. O fundo partidário, que é um fundo que todos os meses os partidos recebem, que existe para você, por exemplo, manter a sede do partido, pagar a conta de luz, água, um funcionário, uma funcionária que você tenha. E que o partido, se quiser, pode até usar um pouco desse valor para a campanha. Mas existe também o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a gente chama de FEFEC, que é a sigla. E esse fundo, todos os anos eleitorais, os partidos recebem. Eles recebem só no ano eleitoral, uma vez. E é um fundo específico para a campanha eleitoral. Para as pessoas terem ideia, no ano que vem esse fundo vai chegar perto de 5 bilhões de reais. Nossa. Então é nosso dinheiro, É muito dinheiro. que foi destinado, é bastante dinheiro, e que ele existe para fazer campanha. Ah, mas eu discordo. Tudo bem, mas existe. Então o que a gente precisa pensar? Mas é necessário. Exatamente. É necessário. Para mim, pelo menos, o que é caro? É caro ter maus representantes. Isso. É barato ter se a gente tiver bons representantes. Então, a gente tem que pensar nisso, que se esse fundo for bem utilizado para que a gente possa ter acesso ao cardápio de opções adequadamente, para que a gente possa escolher bem, para mim, Podemos entender que é um fundo que vale a pena. investimento até Exatamente. para o nosso Exatamente. futuro, para pensar nas políticas públicas voltadas, né? Exatamente. Para nós, nosso município, igual você falando daquele candidato geral. que é novo, que não tem recurso, né? Que Também. não tem. Exatamente. É uma forma de ele conseguir ter a Acesso. chance de competir, né? Isso E mesmo. e a diferença, porcentagem, partido X ou Y, valores? Isso. O que acontece? Tem um percentual que ele é dividido igualmente entre todos os partidos, mas a grande parte é dividida proporcionalmente aos partidos, dependendo da representatividade de deputados federais, deputadas federais. Ah. Então, você analisa, né, a Câmara de Deputados e Deputadas, e os partidos que são maiores dentro da Câmara têm Tem maior. mais acesso Mais acesso. ao fundo. E daí, o que acontece? Tem uma coisa também que, principalmente nós da área jurídica, a gente tem que saber, que a Constituição Federal garante aos partidos políticos a autonomia partidária.
Então, os partidos têm autonomia para decidir. É importante que eles tenham autonomia. Porque, de fato, daí eles conseguem ter independência. Sim. Mas o que acontece? A gente precisa, principalmente quem é candidato, quem é candidata, saber como que funciona a democracia interna dentro desses partidos. Porque hoje, o judiciário já determinou, teve consulta no TSE, teve decisão do Supremo, dizendo o quê? Hoje nós temos cotas de candidaturas, não são para mulheres, né? São para pelo menos um dos gêneros, mas acaba sendo sempre para mulheres. Então, no mínimo 30% de candidaturas são de mulheres. Então, o que se entendeu? Se no mínimo 30% de candidaturas são de mulheres, no mínimo 30% do dinheiro tem que ser destinado para mulheres. Então, hoje é assim que funciona. No mínimo 30% ou proporcional, às vezes se o partido lançar 35%, 40%, vai esse percentual do dinheiro para campanhas de mulheres. Mas as mulheres também precisam saber isso, principalmente as candidatas. A autonomia partidária faz com que o partido possa escolher para quais mulheres vai esse dinheiro. Porque assim como o dinheiro não é dividido igualmente entre os candidatos homens, o partido acaba optando por aqueles candidatos que têm mais chance, tem um dão peso mais maior, dinheiro, exatamente. Para as mulheres, os partidos também podem fazer isso. Então isso quer dizer o quê? Que não é ilícito, não é errado, por mais que moralmente possa ser questionável, o partido destinar todo o dinheiro para uma só mulher. Mas aí qual que é o problema? Às vezes o partido acaba destinando para uma mulher que é candidata a vice-prefeita, a suplente de senador, a segunda suplente de senador. Que acaba calçando, na verdade, o homem. Exato. Então a gente tem que cuidar, mas muitas vezes as mulheres falam, durante a campanha até, eu já atendi clientes assim, é um absurdo porque o partido não está destinando a cota feminina do dinheiro, eu não recebi nada e tudo mais, eu vou chamar a televisão. Eu falei, olha, você até pode, né, eu não posso te proibir de fazer isso, mas saiba que o partido, se ele destinou para uma mulher, ele está cumprindo a legislação. O que é preciso que as mulheres daí façam, que eu sempre aconselho, que debatam isso antes da eleição. Então, eu vou sair candidata, como que você, partido, vai fazer a distribuição? Eu vou distribuir mais para aquelas que já são mandatárias. Tudo bem, mas qual vai ser o percentual? Porque daí você consegue se programar e saber. Porque senão o que acontece, aconteceu muitas vezes, tem até partidos que estão respondendo por isso, o partido recebia lá, supondo, vamos fazer um cálculo redondo, 100 mil. Então ele ia destinar 30 mil para mulheres e 70 mil para homens. Ele até destinava 30 mil para mulheres, mas ele destinava faltando 5 dias para a eleição. Não dava tempo daquelas mulheres. Exatamente. Ou pior, às vezes a mulher achava que o partido ia destinar 50 mil para ela. Começava a campanha, ela fazia 50 mil em conta, porque ela imaginava que o partido ia destinar esse valor. Mas ele não destinava 50, ele destinava 20. E daí o que acontecia? Como que ela vai suprir isso? Aquela mulher ficava a campanha inteira desesperada, pensando que ela ia terminar a campanha com 20 mil de prejuízo, 30 mil de prejuízo. Então, precisa que essa informação chegue às mulheres, principalmente as mulheres que serão candidatas, para que elas possam se organizar e não sejam pegas de surpresa. Eu brinco que a informação, de fato, traz poder, né? A informação é poder. Isso faz com que seja importante para que as mulheres saibam dessas informações, para que elas estejam preparadas, né? Para que, quando se lancem candidatas, é desafiador para todo mundo, mas é mais desafiador ainda para as mulheres, para que elas estejam seguras e certas, né, do que elas conhecer esse processo eleitoral, exatamente. Né? E muitas mulheres, quando são procuradas, né, venha comigo, você tem potencial, né, quer ser candidata? Não quero. Não, mas veja, vem então só para cumprir a tabela, cumprir a cota. Infelizmente acontece muito isso, porque o que também a gente precisa saber. Desde 97 existe a lei de cotas, mas em 97 dizia o quê? O partido precisa reservar no mínimo 30%. Isso queria dizer o quê? Que ele precisava reservar. Bastava que ele não lançasse candidatos homens naquelas vagas. Depois, a legislação evoluiu e, a partir de 2009, o que aconteceu? Preencher. Então, o partido precisa preencher as vagas com candidatas mulheres. Então, a gente consegue hoje essa exigência que mulheres sejam efetivamente candidatas, porque para lançar um homem, você no mínimo precisa lançar uma mulher. E a cada uma mulher, você consegue lançar 2 homens. Então, você precisa lançar. E, às vezes, o partido não investe na promoção de candidaturas de mulheres, porque, veja só, se chega lá faltando 3 meses para eleição, se você não fez uma pré-campanha, se você nunca fez a sua marca, se você não tem uma rede social ativa, se você nunca nem falou com o seu grupo de colegas, de conhecidos, seja um grupo da OAB, da igreja, do bairro, de alguma associação que você faça parte,
Como é que você vai sair do nada, candidata? É, do zero, né? Então, o que acontece? O partido precisa investir na figura dessas mulheres muito antes da eleição. Tanto que hoje a lei exige que daquele fundo partidário que cai todos os meses para o partido, 5% no mínimo o partido precisa gastar para promoção de candidaturas de mulheres. Olha, Então, o que acontece? Se a cada 3 meses, 6 meses, o partido faz um café, uma reunião, um evento para mulheres do partido, aquela mulher que tem, o que ela faz? Pelo menos a cada 3 meses, ela posta nas redes sociais dela, ela convida o pessoal da rede de amigos e de conhecidos dela para um evento no partido que ela tá lá aparecendo, que ela tá na mesa de abertura, que ela tá na chamada, que ela tem um card. Isso faz com que o quê? Com que aquelas pessoas ao redor dela saibam que aquela candidatura é viável. Pensem, puxa, aquele partido tá investindo Ela tá na Zeila. ela não visibilidade ali. Ela não sai da internet, o partido sempre posta ela a cada pouco. Eu acho que ela tem chance. Então, se torna uma candidatura sólida, uma candidatura viável, mas mais que isso, uma candidatura competitiva. Sim. Se todos os partidos realmente se preocupassem e gastassem esses 5% com as mulheres, eu tenho certeza que, não teria problema para achar mulheres candidatas, Com porque certeza. as mulheres querem ser candidatas, mas elas querem se elas tiverem um suporte, Exato. inclusive financeiro. E também, me parece que faria com que nós tivéssemos mais mulheres eleitas, porque tem gente que fala, mulher não vota em mulher. Não é isso. Não é. Mas é difícil muitas vezes, porque a gente Muito acaba difícil. achando isso. Eu vou votar em fulano, eu gosto de votar em mulher, porque ela tem chance. Mas ciclana, eu também gostava dela, mas acho que ela não tem chance. Exato. A gente precisa de campanhas competitivas. A gente Pra às mim, vezes essa não é a teve chave. nem a chance de conhecer ela. Exatamente. Às vezes ela era uma boa candidata, mas a gente não sabe. Nem fica ela sabendo. Nem fica sabendo, exato. E assim, é muito carente ainda essa questão de capacitar ou de qualificar também os Sim. pré-candidatos, os possíveis candidatos, né? Com certeza. Como que a gente vai ter acesso a tudo isso? Os partidos deveriam investir mais nisso, com certeza. Vamos focar nisso. E não só agora nas mulheres também, que hoje seria nosso foco aqui temática, também, né? Mas no geral mesmo, olha, fulanos e beltranas, Sim. vocês podem trabalhar dessa forma, vocês podem se capacitar, venham conhecer o direito, venham conhecer o partido, venham conhecer, mas de verdade, né? Sim. Qualidade, qualificando. Sim. Isso Muitas é muito vezes importante. até, Zeila, os próprios candidatos e as candidatas, os pré-candidatos, as pré-candidatas, eles não têm muita vontade de ir até o partido. Porque às vezes eles acham que os outros candidatos do partido, muitas pessoas enxergam como adversários. É verdade. Então pensa, eu não vou lá, porque, né, vai saber se eu posso confiar, se eu posso acreditar. Ou porque, assim, eu já tenho 4 mandatos, imagina, eu já sei como que funciona. Não preciso. E a Exatamente. lei tá ali mudando E esse é o todo problema, dia. porque a lei vai mudando, Muda. às vezes você não se atualiza. Qualquer área funciona assim. Quem nunca se deparou com uma decisão e falou, teve uma alteração, às vezes não legislativa, mas jurisprudencial. Se a gente não ficar muito atento as às coisas mudanças. mudam a todo momento. E conte pra gente, o que devemos esperar das próximas eleições? Olha, Ju, eu acho que a gente pode esperar muitos candidatos e candidatas, muita campanha nas redes sociais, muito impulsionamento. Muitas ações? Muitas ações, muitas representações. E espero que a gente possa esperar e possa ver também muitos mais advogados e advogadas eleitoralistas. Todo candidato e candidata precisa de um advogado e de uma advogada, então por que não sermos nós essa Exato. figura? Então a gente pode se capacitar, inclusive a Escola Superior da Advocacia, para quem é advogado e advogada e vai nos ouvir, todo ano de eleição lança um curso, ele é um curso que ele é híbrido, então para quem é aqui da região pode fazer direto lá na ESA em Curitiba, ou quem, não quero, não consigo, às vezes tenho dificuldade para poder me deslocar à noite, por qualquer motivo, pode À fazer distância. online também. Que legal. Vale a pena, o curso ele é bem acessível, então eu acho assim que, eu acho que eu não vou trabalhar, mas tenho curiosidade. Faça o curso. Ele é dividido em módulos, então fala desde pré-campanha, propaganda, registro, depois prestação de contas, ações. É muito legal. Fica aí a dica, a sugestão. Acho que vale a pena para quem tiver mais interesse. É bem Super interessante, legal. assim. Aham. Já tô muito interessada. E com relação agora à questão vida pessoal, advogada, mulher em período eleitoral. A gente deixa muita coisa de lado. A gente tem que pensar até a nossa vida ali
né? Lembro de uma... Agora do encontro recente nosso, a doutora estava comentando lá, então, quero engravidar, tenho que esperar. Como que funciona isso? A tese, eu brinco que os meus planos em 2020, eu falava pra todo mundo, falava, não. Você tem que fazer a cada 2 anos, né? Em 2024, durante as eleições, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar e eu vou estar grávida, porque daí tem a Lei Júlia Matos, eu vou ter preferência no tribunal, eu vou ter vaga reservada, vou chegar lá, vou poder estacionar. Mas perfeito! Em 2022 foi tão exaustivo, foi tão cansativo, assim, no sentido de emocionalmente, a gente tem que se dedicar muito durante esse período, é um período relativamente curto. Eu falei, não, acho que não vai dar pra compatibilizar as duas coisas, porque olha, ou eu perco o emprego, eu perco o cliente, eu perco o marido, porque é muito estresse pra junto. E aí eu falei, acho que vou tentar esperar pra depois das eleições, quem sabe. Mas assim, De 24 agora. Esperar as eleições de 24. Mas assim, o que eu acho interessante é que é um período bastante intenso mesmo. Eu tenho 6 sobrinhas meninas e elas ficam doidas, ficam mandando mensagem. Tite, quando que você vai vir me ver? Quando que eu posso dormir na sua casa? Porque é um período que você acaba se dedicando muito mesmo, mas pra quem gosta, ele acaba nem sendo cansativo. Ele passa voando, é muito gostoso. Muito rápido, exato. Né? Até ano que vem, os meus amigos brincam, porque no segundo semestre, né, que vai ser o semestre das eleições, então dia 7 de setembro vai ser no final de semana, 12 de outubro, então eu falei, vai estar todo mundo, eu vou estar trabalhando, mas todo mundo também. Porque a gente acaba, não tem, né, feriado, não tem final de semana durante o período eleitoral, os prazos contam corridos. Então você precisa, claro, se organizar, mas eu, graças a Deus, gosto muito, meu marido acaba também, o Vitor me ajuda muito, ele gosta das eleições também. Ele trabalha com direitos também. Trabalha, ele é criminalista, então durante as eleições ele tem alguns crimes eleitorais também, acaba atuando, gosta de ajudar. Ali, né? Mas é um período que a gente tem que se programar mesmo, tem que pedir para que os amigos, as amigas não façam aniversário nessa época, não casem, não marquem viagem. Mas olha, eu tenho a minha filha fez 1 ano agora. Aí eu falei pra Zeila, a gente é absorvido pela maternidade. Então é difícil. Por mais que você queira, é difícil. E daí na hora de pesar, é duro mesmo. Não, você acha que você... não, tô de licença maternidade e vou conseguir estudar. Vou estudar o quê? Mas eu lembro que eu fiz uma audiência criminal quando meu filho estava com 14 dias. Nossa! Audiência, e com testemunhas e tudo. Mas assim, a juíza, a promotora que estavam lá, super queridas, também foram. E aí minha irmã foi junto, né? Ficou no gabinete lá. Ela, se precisar amamentar, 14 dias, parecia um ratinho. Ai, que gracinha. Mas sabe dele aqui, isso já que você falou, que bom que hoje a gente tem já mecanismos e é importante que a gente sempre fale sobre eles, porque semana retrasada mesmo, uma advogada veio me procurar e ela não sabia. Então hoje a Lei Júlia Matos, ela oportuniza que se você é a única advogada no caso, você tem 30 dias de suspensão quando você, né, tem bebê, enfim, seja adotante, seja realmente oriundo de parto, enfim. Você também tem algumas outras prerrogativas, então você tem oportunidade de vagas preferenciais dos estacionamentos, você tem prioridade para sustentação oral. E claro que isso não é 100% suficiente, mas acaba ajudando muito. Ajuda e muito. O processo eletrônico também nos oportuniza, muitas vezes, conseguir compatibilizar. Claro que é desafiador, mas a gente precisa pensar e a CMA mesmo, a OAB de uma maneira geral, nessas gestões, ela tem se preocupado muito porque nós queremos mulheres advogadas mães, advogadas. Sim. Então a gente não pode achar que somos nós, mulheres advogadas, que temos que nos compatibilizar, aperfeiçoar para poder advogar. Não. É a advocacia que tem que estar aberta, porque hoje nós existimos, nós somos inclusive maioria nos quadros de inscritos na OAB Paraná. Exato. Eu não sei se todo mundo respondeu, mas está tendo uma pesquisa a nível nacional para traçar o perfil da advocacia. É importante que quem estiver nos ouvindo responda, porque o que as parciais disseram? 52% da advocacia é formada por mulheres e a maioria dessas mulheres tem até 10 anos de juramento. Então são mulheres jovens. O que quer dizer... Que estão construindo família, são mulheres, né? que muitas vezes já têm filhos ou vão querer ter filhos, que pretendem ter uma família e que não é por isso que elas querem deixar de advogar. Exatamente. Então é o direito que vai ter assim, que ser até conhecer, saber e buscar também melhorias, né? Sempre nas nossas reuniões da CMA, nos nossos eventos, a gente abre ele e comenta. Gente, tragam porque a minha dificuldade às vezes não é a sua dificuldade. A sua dificuldade pode ser a dificuldade de tantas outras. E a gente tem que lutar para mudar isso ou, de repente, trazer, não, mas tá aqui, você tem o direito disso. Então, a gente busca sempre trazer as mulheres advogadas e a gente
pede, venham reclamar, né? É verdade. Mas Venham, reclamar o Porque direito. é o espaço ali, Mas né? venham reclamar, Ali é o é espaço isso. de você reclamar e a gente Sim. trazer, Não tenham medo, traçar a OAB não está melhorias, né? longe, a OAB está perto, né? A Sim. subseção está aqui junto com todos Sim. os advogados e advogadas. Então, não tenham medo. Venham, falem, tragam para a gente quais as dificuldades, o que pode ser melhorado, o que a gente precisa evoluir nesse sentido. Né? Buscar melhoria. Sim. E principalmente para as mulheres, né, que estamos aqui representando a nossa pauta mulheres, junto com todo o direito, pensando o direito, mas para ter essa evolução mesmo, que a gente às vezes pensa que está, né, num patamar Sim. inferior, mas a gente tem que buscar isso. Com sim, certeza. né? E sabe, Zélia, que assim, a gente que é do mundo do direito, veja, a Constituição, o ECA, eles dizem que é uma obrigação do Estado a criação das crianças. Sim, Então a gente tem que responsabilidade. parar de achar que a gente está atrapalhando, levando os nossos filhos na audiência, eventualmente numa sustentação oral, porque o judiciário faz parte do Estado. Então, na verdade, é o judiciário que tem que se acostumar que nós mulheres existimos, que nós temos filhos, que muitas vezes nós temos que levar os nossos filhos, porque ainda não existe uma divisão igualitária Exato. do trabalho e do cuidado. Que a gente Espero busca que tanto, né, logo um a sua dia. filha, se diz que fez um ano, quando ela estiver aqui fazendo um podcast, ela possa dizer que isso não faz nenhum sentido. Exatamente. Mas assim, eu entendo, eu entendo dessa divisão igualitária, mas vivendo esse primeiro ano da minha filha, mesmo que a gente tente dividir, meu marido é uma pessoa que realmente divide tarefas, a carga fica pra mulher. Eu amamento, o aleitamento é exclusivo até os 6 meses, se a mulher escolhe. Ela depende de mim, 6 meses sou só eu. Eu tenho que dar um jeito de resolver aquilo, de resolver Sim. meu trabalho, minha vida, com ela. Sim. Por mais que meu marido possa me auxiliar nas outras esferas, a dependência dela é muito mais da mãe, né? Sim. Então, a gente tem que realmente criar mecanismos de que possibilite ela continuar esse meio, mas ela vai ser um período mais conturbado Sim. mesmo, né? Mas também, veja só, esse período passa, né? Então, veja, você tá falando assim de 6 meses, mas a nossa advocacia Não, dura a vida inteira. anos, né? Eu A fiz um gente combinado. processa, exatamente. Não, A eu gente fiz não um pode combinado deixar. com o meu esposo, né? Eu falei pra ele, falei assim, olha, o primeiro ano, o Emanuel é meu, eu cuido. Dali em diante, a gente troca, daí fica um ano teu, um ano meu. Mentira, agora tá só com ele, basicamente. E esse é o ponto, sabe? Ele tem maior facilidade, então é porque o dele. primeiro ano mais, né? Ele já tá com 11 anos, então 10 Tá anos dividindo. estão sendo... Não, Mas tá também bem dividido. O foi- primeiro ano foi meu, agora são 10 anos do Pior Alisson, que é né? mesmo, o Emanuel é mais do... É mais do Alisson. Mas Ele, é a isso escola aí. sabe que tem que ligar pra ele, né? Então é assim, porque ele tem mais facilidade. E que bom que eles entenderam isso. Porque antes, eu estava lá longe e ele do lado. E aí Sim. começavam... Mas por que ligar pra mim? Pode Sim. ligar pro pai. Ele tá do lado, ele tá a 100 metros da escola, eu estou a 30, 40, 50 quilômetros Mas da sabe, escola. Zila, que essa é uma questão, assim, ontem até a gente teve uma reunião na Comissão das Mulheres Advogadas e foi dito o quê? A gente tem um projeto que está protocolado, agora está para análise da diretoria, porque algumas advogadas relataram que elas foram num determinado hospital e não tinha fraudário no banheiro masculino, só tinha fraudário no banheiro feminino. Acontece E isso. o que acontece? Daí você impede que os pais possam trocar ou você coloca que a troca, que a limpeza é só das É exclusiva mães. da mulher, né? Então a gente fez um projeto e tá pedindo autorização para que sejam enviados ofícios para todos os hospitais infantis, para que tenham esse cuidado, analisem se tem, se não tiver, que adaptem, para lembrar que, na verdade, o trabalho do cuidado não é exclusivo Não é das mães. exclusivo. E o que a gente tem que pensar, gente? Nós nascemos sem saber andar, falar, fazer xixi, nos limpar, enfim, a gente nasce sem saber nada Zerado. e a gente aprende tudo. Nós mulheres não nascemos sabendo tomar cuidado, limpar mais do que os homens. Nós aprendemos, a sociedade nos impôs aprender mais isso. Então, não é uma tarefa que nós fazemos melhor. Não. Nós simplesmente somos mais condicionados a fazer isso. Condicionadas, Até porque, é o gente, termo. a gente tem que lembrar que a família ela é composta de várias formas. Então, por que casais homossexuais conseguem, às vezes, casais de 2 homens, cuidam das crianças e dá tudo certo e não tem uma mulher lá no meio para Exato. fazer todo esse cuidado. Então, de fato, claro que existem períodos que são mais desafiadores, que são mais maternos, assim como terão períodos que os pais terão uma ligação maior, mas a gente precisa realmente pensar que a gente tem que lembrar que não é uma imposição e que o trabalho do cuidado, ele precisa e ele deve ser compartilhado, porque eu tenho certeza que pro seu marido, por exemplo, Zeila, que oportunidade que ele tem de ter um filho tão próximo dele. Seu marido que também faz tudo o que ele pode. É uma oportunidade para os pais de criar boas relações e boas memórias com os filhos e com as filhas também. Fortalecer os Exatamente. vínculos, é isso. Bom, gente,
Foi muito bacana. Se estar com deixasse, a vocês. gente conversava mais, né? Muito mais, Verdade. muito mais. A gente tem tempo, né? Não pode nem cansar aqueles que estão assistindo ou nos ouvindo também. Mas quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento, doutora Ima. O assunto super pertinente para nossa época e garanto que para frente ainda, para outros tempos. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, né? Dado essa aula pra gente. Com certeza, trouxe Riquíssima. tantos insights, tantas dicas boas pra gente que vai entrar no período eleitoral agora. Então, a gente já fica com um alerta. Foi super legal. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Já fica o convite para outras vezes a gente conversar. O ano que vem, a hora que der o tempinho aqui. Pra gente conversar não só sobre questão eleitoral, mas também mais sobre direitos das mulheres, né? Então, agradeço pela tua presença, disponibilidade e pelo teu conhecimento compartilhado. Uma conversa enriquecedora, né, em todos os sentidos, tanto aqui para as mulheres, para as advogadas, né, esse fortalecimento, isso é fortalecer a mulher, Exato. né, dentro do direito eleitoral ou dentro do seu cotidiano, Exato. até da maternidade, a gente comentou aqui, então isso é bem bacana e bem importante. Doutora Ima, deixo aberto para suas palavras. Muito obrigada, Ju, também, por estar comigo. Sempre, Ju. Sim! Obrigada. Tamo junto, né, Leila? Obrigada a todas. E doutora Ima, fechamento, então? Eu que agradeço, Zeila, Ju, foi um prazer. E, de fato, como nós mulheres somos conhecidas como mulheres, pessoas, né, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, a gente falou de direito eleitoral, de maternidade, de advocacia, de curso, enfim, a gente Tudo, acaba né? realmente falando sobre muitas coisas. E se deixasse, a gente ficava aqui muito mais. vários episódios conversando sobre esse assunto. Muito obrigada, agradeço a vocês, agradeço a subseção da OAB Campo Largo pelo convite, pela confiança, por me convidarem realmente para estrear esse podcast. Espero que quem nos ouviu tenha gostado, né? E a gente fica aqui abertas também para continuar conversando nas redes sociais, comentando sobre isso. Eu estou sempre à disposição de vocês. Queria parabenizar pelo trabalho que vocês fazem aqui na CMA da OAB Campo Largo, dizer que é uma felicidade enorme estar na seccional com parceiras como vocês e me colocar sempre à disposição. Espero aí que nossos ouvintes tenham gostado. Obrigada. Obrigada aos ouvintes. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar. Se você gostaria de escutar alguma pessoa, algum tema, deixa nos comentários pra gente sempre aprimorar o nosso podcast que está só iniciando, né? Pense o direito. Isso.